Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e cliquem em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a honra da participação do desembargador Najib Slaib Filho. Aliás, a honra é dupla para mim, porque foi meu professor, né? E que aulas maravilhosas ele dava, porque não é só a teoria, são as práticas, né? Então, quer dizer, ele exemplifica e a gente consegue sair da aula já com tudo decorado, não preciso estudar depois não. Então, meu mestre, meu eterno mestre, ele já sabe disso, ele vai nos brindar hoje com o tema Cautelar em Ações do Inquilinato, Teoria e Prática. Vou falar só um pouquinho do mini currículo do Dr. Najib, mas vocês verão aqui na tela o currículo, né, que é muito maior do que é uma competência, é uma sumidade, né, que nós aqui, advogados, e também, né, em todos os colegas da área do direito, o respeito. Ele também é muito generoso com todos nós, e mais os conhecimentos que ele nos traz, né, não só no trabalho dele, obviamente, enquanto desembargador, mas a todos nós aqui. Então, vocês verão o currículo dele aqui, mas eu vou falar só uma palhinha. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro Capital, nós estamos aqui no Rio de Janeiro Capital, presidente do Fórum Permanente de Justiça na Era Digital da Emerge. Emerge é a nossa escola da magistratura do Rio de Janeiro, uma escola realmente ícone, né, do mercado aqui, muito referendada. Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, também do Tribunal de Justiça aqui do nosso Rio de Janeiro, professor titular da Universidade Universo e autor de vários livros jurídicos, dentre, como eu já disse para vocês, inúmeras outras qualificações que aqui estarão no vídeo. Então, essa live está sendo gravada, antecipadamente gravada, é de cunho gratuito, de conhecimentos a todos do canal que o Dr. Najib aqui está nos agraciando. Então, voltando, né, já apresentei o Dr. Najib, vou retornar ao Dr. Najib para nos dar as boas-vindas e, obviamente, mais uma vez, agradecer o Dr. Najib, que não é a primeira live no nosso canal, nosso webinar, né? Ele já tem uma passagem, várias passagens aqui conosco, e sempre com muita delicadeza, com muito carinho, com muita educação. Ele discorre um pouco do tempo dele que ele não tem para nos honrar aqui com as informações que ele possa nos dar. Bom, então, mais uma vez, doutor Najib, muito obrigada. É uma honra tê-lo, não só como ex-aluna, né, como magistrado que e toda a competência em nossa bagagem que o senhor traz para mim, que eu estou aprendendo também, cada vez mais, né, a gente está sempre aprendendo, e também estar aqui participando com o senhor. Então, dou a palavra para o senhor aí, as palavras iniciais, para a gente começar literalmente o conteúdo. Eu quero agradecer a doutora Vânia a oportunidade aqui está. É claro que ela me apresentou com exagero. Eu lamento constatar que, nesse aspecto, ela é uma reincidente específica. Mas, de qualquer maneira, o tema que ela escolheu é algo absolutamente importante nos termos que nos temos hoje. Porque, você veja, todo mundo quer ter a justiça. Todos procuram a justiça. Inclusive, a gente pensa que a justiça divina é instantânea. Não, nunca será instantânea, porque a justiça divina, feita por Deus, não corresponde aos padrões humanos. A justiça divina tarda, mas não falha. Mas não significa que ela seja preta-porter, apareça automaticamente no momento que o interessado queira. E na nossa legislação, em se tratando de cautelar em ações do inquilinato, é um tema muito importante, porque a cautelar, como essa medida preparatória ou definitiva para atender à pretensão que foi colocada no processo, cautelar nesse sentido amplo, pela legislação atual, que segue muito da legislação anterior, a cautelar só existia quando prevista especificamente na lei.
Então, a lei, o Código de Processo Civil, as leis extravagantes, geralmente de processo, não de direito material, porque se considerava que a cautelar requerida no processo é um tema necessariamente processual. Muito ao contrário. Os requisitos tradicionais da cautelar, quais sejam a plausibilidade, o fumus boniuris, mais ou menos aquilo que a parte está pedindo, se pode ser razoável de ser atendido. Por exemplo, se o Vasco da Gama, o meu querido Vasco da Gama, pedir tutela antecipada para ganhar desde logo o título de campeão carioca, certamente o juiz vai indeferir. Não é plausível que o Vasco, com esse time, nesse momento histórico, chegue ao final como campeão. Então, a plausibilidade é mais do que a expectativa. É a alta probabilidade que a pretensão posta pelo requerente seja atendida afinal. Mas não basta só essa probabilidade. E essa probabilidade está na relação direito material, não está no processo. É apresentada no processo, mas está na relação direito material. E tem mais, é necessário que haja uma urgência para atender essa medida cautelar. Urgência em quê? Tem que ter uma causa, um motivo, que não se pode esperar o dia do trânsito em julgado da decisão definitiva. Plausibilidade, ou fumus boniuris, urgência ou periculo in mora. Então, esses dois requisitos, claro que tem, na situação apresentada, inclusive estava previsto na nossa Lei 8.245, de 91, mas só para certos casos. Aí alguém vai dizer, como? Só estava prevendo para poucos casos, mas era a mentalidade da época, há 30 anos. Somente em 1996, mercê do trabalho de doutrina, do trabalho político dos ministros Atos Guzmão Carneiro, do Rio Grande do Sul, e Salvo Figueiredo, lá de Minas Gerais, apoiados pela Nancy Andrighi, que na época não era ministra do STJ, eles eram. Era desembargadora, era juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e eles fizeram o quê? Fizeram um projeto, colocaram para discutir, todo mundo falou, criando um artigo, mudando o artigo 273 do antigo Código de Processo de 1973, dizendo que poderia o interessado, havendo plausibilidade, havendo urgência, antecipar o pedido final. Ora, até então, só tinha cautelar naqueles ritos, procedimentos que a lei estava falando. A partir daí, descortinou-se uma grande abertura. Posso pedir cautelar em todo e qualquer processo. E isso é interessante, em 1995. Ter aparecido isso foi também uma consequência da DCM número 4. O que é a DCM número 4? É uma medida cautelar numa DCM que foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal e onde o ministro Sidney Sanches, de São Paulo, que inclusive professor da USP, doutor pela USP, ele apresentou essa ideia. O poder cautelar é inerente ao poder de julgar. Como é que é mesmo? Quem tem o poder de julgar a causa também tem que acautelar aqueles interesses para que, quando chegar o dia do julgamento, o processo não tenha perdido seu objeto. Exemplo clássico. A pessoa necessita de um remédio, a pessoa, seja do plano de saúde, seja do próprio SUS, necessita de um remédio. Pede a liminar para receber o remédio e o juiz nunca poderia dizer
aguarde-se o dia do trânsito em final da sentença, que eu não sei quando será. Então, há um adiantamento da relação processual daquilo que foi pretendido na relação material no próprio pedido. A Lei 8.245 foi feita muito boa, é ótima, excelente, mas correspondia ao que estava naquela época. Sim. Tinha que prever os casos. Né? E aí também outra consequência. Até então, a gente pensava o seguinte: só tem cautelar quando a lei prevê. Até então, a gente pensava o seguinte: só existe cautelar se a lei fala. Tem liminar no mandado de segurança, porque a lei do mandado de segurança fala. Tem liminar de reintegração de hipótese, porque ele estava no Código de Processo Civil. Então. Tem liminar na ação de alimentos, porque a lei prevê os alimentos provisórios. Mas, a partir do momento que tirou essa fonte normativa da lei, por quê? Tem cautelar em todas as situações que houver necessidade do perigo mora, houver necessidade de atender a plausibilidade, o fundo muniu, o perigo mora, aquela coisa toda. Então, o fundamento normativo da cautelar não é mais, desde então, simplesmente o que a lei prevê. A lei ordinária, feita pelo legislador, podia, na época, prever os casos que cabia medida liminar. E a lei também dizia os casos que não cabia medida liminar, a medida de urgência. Mas tudo isso ficou diferente com a Constituição de 1988, tudo isso ficou diferente com o Código de Processo Civil de 2015, cujo artigo 1º, ao falar das normas fundamentais do processo civil, diz o artigo 1º: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse código. Então, o Código de Processo deixou de ser a fonte exclusiva do processo. O máximo que o Código de Processo vai ter é disposições que tem que observar o que? Os valores e as normas estabelecidos na Constituição. Outra grande diferença que dá uma abertura imensa. Alguém vai me dizer, mas aí, desembargador, a Constituição não fala em cautelar, salvo em situações muito específicas. Por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, na ADPF e não sei aonde. Do resto não fala. Mas é justamente porque, quando a Constituição foi feita, o que era cautelar estava ainda na nossa cabeça, na cabeça da comunidade jurídica, previsto que só tem cautelar quando a lei falar. Era aquela, a cautelar, porque dentro do processo era reserva do legislador ordinário. Mas agora ficou diferente. Existe não só a Constituição, e a Constituição fala no artigo 5º, parágrafo 1º, os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. O processo é uma garantia. Então, se está previsto na Constituição ou decorre da Constituição, não precisa, como se falava antigamente, graças a Deus agora não fala mais, da interposição legislatória. Né? Por quê? Da interposição do legislador. Porque o que está na Constituição tem aplicabilidade imediata. Isso. E o parágrafo 2º do artigo 5º é mais gritante ainda. Os direitos e garantias, artigo 5º, parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos, escritos
constantes. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime, qual regime? Democrático de poder, dos princípios que ela adota, que a Constituição adota, e mais adiante, e dos tratados, das declarações internacionais ratificadas pelo Brasil. Então, hoje, nós temos, por exemplo, uma situação muito evidente, né, com referência à pandemia. Graças a Deus está encerrando. Mas a pandemia, a lei que foi feita aqui no Brasil para regulamentar a atividade do poder público, aliás, lei feita em cima dos critérios da Organização Mundial de Saúde, essa lei 13979 entrou em vigor em fevereiro, antes de deflagrar a pandemia. Ela não diz cada providência específica. Ela diz o seguinte: olha, tem que vacinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não diz meticulosamente qual providência. E por que não fala meticulosamente qual providência? Porque essa providência deve ser tomada de acordo com a situação concreta. Então, um outro requisito da cautelar é que a cautelar é tópica. É uma providência que se pega em cada caso em concreto. O legislador pode falar o que ele quiser. Eu fui juiz eu fui juiz de fazenda pública, ainda na década de 90, né? E aí tinha muita gente que vinha requerer, através de ONGs, né? Vinha requerer os remédios, compostos químicos, né? Para combater o HIV. Entendi. E eu deferia, à vista do que um médico declarava, à vista da necessidade lá, eu deferia, escrevia 10 páginas para justificar como é que eu estava deferindo essa providência contra o governo. Se a lei de antes e a lei de hoje diz que para contra o governo, tem questões orçamentárias, tem questões disso, tem aquilo. E quando eu deferia, muitas vezes o governo ia ao tribunal e os meus queridos desembargadores da época caçavam a minha liminar com 3 ou 4 parágrafos. Mas a situação foi modificando com referência ao HIV. Inclusive, me lembro do Zé Serra, um economista, foi nomeado ministro da Saúde pelo Fernando Henrique, e ele providenciou para as patentes, providenciou o pagamento e difundiu o tratamento contra o HIV. Sim, sim. E quando, no final da década, eu continuava juiz da Fazenda Pública, quando vinha a petição inicial, o cartório já batia um despacho ridículo meu de 2 ou 3 linhas, deferindo a medida, mandando citar, e quando chegava para mim, eu só ia assinando tudo. Então, veja, não só a cautelar é algo que tem que atender, mas ela é evidentemente normativa. Normativa no sentido de que depende do caso concreto para ser resolvido. Ainda quando se falava, era irreversível a tutela antecipada, o 273 falava, né? Eu acho que ainda hoje o artigo 300 do CPC fala, a irreversibilidade. Não podia dar tutela antecipada se fosse irreversível. Mas se eu mandei aplicar o remédio do HIV, colocaram lá no paciente, é irreversível, não dá para tirar depois, gota por gota, para resolver. Então, eu acho, quero só destacar isso. Na cautelar, morreu, faleceu, teve morte, não foi morte súbita, mas teve uma morte lenta, justamente o famoso prestígio do legislador, do parlamento sobre essas questões. Em questão cautelar, não é a lei que triunfa, é a Constituição, as declarações internacionais, tudo aquilo que for necessário para a defesa dos direitos e garantias fundamentais.
Muito bem colocado. Isso daqui foi um aulão, né? Para quem não conhece, já está sabendo de tudo, né, doutor Najib? O que nós dizemos, né, na prática, nós advogados, a cautelar, seja antes, né, no CPC antigo e no novo, né, que houve essas modificações, essas alterações de forma, né, drástica, mas o que é o cautelar? O que nós dissemos, nós práticos advogados? Que é um remédio necessário. E os juízes, né, e os juízes, assim como o senhor mesmo comentou, quando o senhor estava na vara de fazenda, os senhores têm conhecimentos substanciais de antecipar aquela sentença. Né? Nós conhecemos, obviamente, né, nós somos da área do direito, uns com mais capacidade, outros menos e tal, mas os senhores, ao aplicarem as referidas, né, adequadas cautelares, porque, como o senhor bem disse, cada caso é um caso, ou é um remédio, ou é uma urgência num condomínio, ou é uma garantia de alguma coisa que está em risco, como o senhor falou, periculo in mora, né? Isso daí são palavras latinas, mas nós também aqui estamos no público de direito, mas realmente são usos emergenciais que possam antecipar ainda aquela sentença que será prolatada, dependendo do curso do processo, que ninguém tem essa, né, essa possibilidade de dizer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 ou daqui a 10 a sentença. Eu estou dizendo até em primeira instância, né, desembargador? Então, é totalmente inviável os senhores e nós podermos avaliar quanto aquela demora venha a prejudicar aquela parte. Como o senhor bem citou, é o melhor exemplo quanto à urgência medicinal. Né? Porque aquele remédio precisa ser dado ontem, não amanhã. Né? Porque quando for dada a sentença, com certeza, eu não vi, né, na minha prática, o senhor sabe que eu sou uma advogada atuante, sempre atuante, né? Na minha prática, eu não vi nenhuma cautelar minha, né, concedida, né, para os meus casos, ou de colegas que não tenham sido confirmados na sentença. Né? Exatamente por quê? Porque os senhores são dotados do conhecimento jurídico, né? Dos arroubos das legislações e da urgência social, né? Porque a cautelar também ela atende muito essa urgência social, mas também o risco de vida, né? Como o senhor bem pontuou aí nesse exemplo. Então, realmente, para a gente, enquanto advogados, é um remédio necessário a aplicação dentro do rito processual e que os doutores, né, desembargadores, juízes e ministros realmente aplicam, independente de estar à margem de uma legislação ou outra, mas obviamente atribuindo todas as legislações, fazendo até uma colcha de retalho, ao bem dizer popular, mas aplicando o justo. Né? Então, eu não vejo e nunca vi, pelo menos na minha experiência, que é vasta, né, me repito aqui, que nenhuma cautelar houve um prejuízo para o direito ou para as partes. Mas, infelizmente, como o senhor citou, recorre aqui, recorre ali, mas às vezes até faz parte do profissional que é determinado a ele recorrer, não porque é justo. Né? E ele deve recorrer sim para garantir o meu emprego de juiz. Tá certo, desembargador Najib. Vou passar, então, o senhor já contemplou a minha primeira e segunda pergunta, né, nas suas ponderações, mas depois, né, a gente vai citando aqui. Então, eu vou passar direto para a terceira colocação. A Lei 8.245 de 91 limita os cautelares nas ações locatícias? Pois é. Mas uma coisa é ver hoje, com a ótica, o jeito de ver de hoje. Outra coisa é ver a Lei 8.245, quando foi feita em 1991, houve grande debate sobre isso, e era um mundo, digamos assim, completamente diferente. Sim. Imagine, eu sou um juiz belíssimo, como a doutora Vânia sabe, e quando, antes da Lei 8.245, e só terminou a inflação alta em 1994, com um plano real. Mas, por exemplo, o sujeito assinava um contrato de locação, se ele fosse o locador, tinha que se submeter a receber aquele dinheiro até o fim do contrato. Se ele fosse o inquilino, se ele conseguisse entrar, ficava satisfeito porque não podia mudar.
antes mesmo da Lei 8.245, né, a gente tinha a Lei de Luvas, que falava na renovação dos contratos. Lembro disso, doutor. Essa lei de 1934, né, para proteger o fundo de comércio, né, conforme foi a inspiração francesa que deu origem à nossa lei. E tinha lá uma ação revisional. Em vez de esperar os 5 anos, podia ingressar com 3 anos. Se perdesse aquele prazo de 6 meses antecipado, acabou. Era, né, taxativo. E mais, na hora de arbitramento provisório, leis posteriores vieram dizer, não, o juiz podia dar 80% do aluguel. O que na época, com aquela inflação horrorosa, né, nós chegamos a pegar a inflação mensal de 80%, 90%. Então, 80% acabava com as expectativas e a necessidade e a utilidade de tudo. Vem a Lei 8.245, por exemplo, e colocou lá na sua redação original, e eu me lembro muito de discussões com o Capanema, né, que infelizmente não mais está aqui, mas continua ensinando a gente, de questões terríveis. Por exemplo, para dar uma liminar na ação de despejo por falta de pagamento, o locador tinha que caucionar 3 meses. Isso mesmo. Mas como o sujeito tem aquele imóvel alugado, ele ganha aquele dinheiro para contribuir com o seu salário ou com sua pensão, o inquilino parou de pagar, e aí ele, para antecipar isso, tinha que caucionar 3 meses de aluguel. Como é que ele ia tirar esse dinheiro para fazer a caução? Mas é isso. Naquela época, a liminar, a cautelar, para todos os efeitos não só locatícios, obedecia ao padrão da legalidade. Só tem cautelar onde a lei prevê, só tem cautelar de acordo com o procedimento que a lei prevê, só tem cautelar naquilo que puder ser previsto pela lei. Sim. Por isso que quando o Sidney Sanches, na DCM número 4, falou o acautelar é inerente ao julgar, ele trocou o foco. Qual o foco? O foco anterior, a lei. Mas o acautelar é inerente ao poder de julgar. Então passou de ser da lei para ser o juiz, o caso concreto. É genial. As limitações a casos existentes na Lei 8.245 ou já acabaram na prática ou não vale nada, tendo em vista essas considerações. Por exemplo, numa ação revisional de aluguel, olha, só pode mover em decorrência de 3 anos que passar desde o momento contratual. 3 anos. E eu tenho caso assim, eu tive que julgar. O sujeito, em novembro de 2019, estabeleceu o aluguel da loja em X. Veio depois a pandemia e aquela loja de rua, sumiu, quase todos fecharam. Exato. Ele vai pedir ao juiz, olha, houve um fato extraordinário, qual seja a pandemia, o senhor aí reajusta os termos do contrato, e ele podia dizer isso para o juiz. Sim. Conforme a cláusula rebus sic stantibus, conforme que se está no Código Civil, artigo 378. Os contratos sinalagmáticos, bilaterais, pode-se alterar as regras, o juiz arbitra novas condições. E nisso, eu gosto de lembrar que o Capanema falava com aquela voz de... Ele dizia, lá no Hotel Glória cheio, eu estava coordenando o evento, e o Capanema falando, ele falava de pé, que advogado fala em pé. O Capanema, você já é juiz. Mas tudo bem, mas ele está falando em pé, muito bem. Aí ele falou assim, um dia, falando sobre isso, ele falou com aquela voz que eu nunca vou esquecer. Contratos
que habem tractum sucessivo, et dependência de futuro, rebus sic stantibus intelegum. A plateia toda, 1.000 e tantas pessoas, todo mundo arregalou o olho. E o Capanema, todo mundo arregalou, resolveu repetir. O que ele quer dizer? A velha expressão de 400 anos depois de Cristo, os contratos, qualquer um, que tenha tratos sucessivos, um faz isso, o outro faz aquilo, e dependência do futuro, não é aqueles contratos que acabam logo no final, ele vai depender do futuro. Rebus sic stantibus inteleguntur. Devem ser entendidos, inteleguntur, se as coisas assim permanecerem. Mas como fizeram a lei 8.245, a inflação era muito alta, ela tentou limitar os efeitos da inflação. Sim. Quando logo depois, 94, acaba a inflação, muitos se acostumaram ao uso do cachimbo. O cachimbo fez a boca torta durante algum tempo. Mas hoje, por exemplo, nenhum juiz tem dúvida em fazer prevalecer o Código Civil e não a regra que está na lei do inquilinato. Também outras circunstâncias, não só civis processuais, porque a Lei 8.245 é uma lei que fala sobre diversos ramos do direito. Sim, Tem o direito penal, fala por contravenções, tem regras genéricas. Ora, eu atuo geralmente na área criminal, mas aquelas disposições lá, né, olha, se exigir fazer a locação com a previsão só daquelas garantias, quais são as garantias? Da fiança. Qual a outra garantia? A caução fixada em 3 meses. A outra garantia, que são um pouco desutilizadas, mas só a caução, 3 meses. Agora, se o sujeito não consegue um fiador para pagar, porque se for um fiador profissional, tem que pagar muito mais caro. E nem todo mundo consegue que o sogro pague. Enfim, essas circunstâncias para realizar. Muitas vezes, então, fazem contrato de locação mediante cheques, garantido por cheque. E passa errado. Vamos acabar o quê com a locação? Não vou acabar com o contrato. O sujeito quer o dinheiro, o outro sujeito quer enfiar a família lá dentro. Eu tenho que pensar nisso. É uma pequena fábrica, um pequeno comércio, também necessita de um lugar para trabalhar essa coisa toda. Então, essa questão da cautelar na Lei 8.245 não é erro da Lei 8.245. Ela é criação humana, né? Eu quero destacar a ABAD nesse teor da Associação Brasileira de Administradores de Imóveis. Quero destacar a ABAME, a Associação do Advogado do Mercado Imobiliário, né? A presidência era do Silvio Capanema. Agora, eles fizeram a lei melhor que foi possível naquela época. Sim. Não fizeram para que fosse uma lei perpétua, que ficasse imutável, porque a própria sociedade muda a cada instante. Isso. E nós, não é juiz, e nós, não é o juiz. O advogado é aquele que precisa adaptar as disposições legais ao respectivo caso concreto. Exato. Porque eu, como juiz, tenho uma posição muito confortável. Eu preciso ser convencido. Agora, não sou advogado. O advogado é que tem que ter argumento, adaptar para fazer valer isso. Não sei usar a lei da locação, por exemplo, não haveria a proteção que hoje se dá à mulher se não fosse os advogados. Porque, era concubinato, não tem direito a nada, olha, não está casado, e isso foi ultrapassado, né? E eu hoje, como professor, quando eu falo que era assim naquela época, os alunos juram aquilo que eu realmente devo ser, um dinossauro falando essas coisas antigas.
senhor não é um dinossauro, não, porque eu também assim seria. Então, vivi também muito isso, né? Mas o senhor ponderou de forma adequada, né, para aqueles que precisam de maior conhecimento nisso, mas como o senhor bem disse, é o que poderia ter sido feito, uma lei excelente, né, dentro dos padrões, inclusive, até da época, né, que são atendidos muitos até hoje, mas lógico, nós advogados é que temos que dar elementos ao juiz, né, elementos concretos, não são suposições, né, porque nós estamos em busca da justiça para que os magistrados, assim como o senhor, tantos outros, né, adequem, né, àquela necessidade. E a cautelar ali, ela se encontra realmente devidamente com robustez para que ali se atenda urgentemente àquele direito que ainda não está em definitivo na justiça, mas que ele correrá, né, aquele ponto que ele se confirmará, como eu já disse anteriormente aqui, mas que assegura, né, aquela emergência daquele momento. E, obviamente, os doutores, assim como o doutor Najib aqui, como bem pontuou, ele é convencido mediante provas robustas, legais, né? E aí ele tem toda aquele lance também, o social da história. Por exemplo, voltando ao exemplo que o senhor bem citou da cessão dos remédios na época da AIDS, né? Então, realmente, ainda nós aplicamos hoje em dia, por exemplo, as emergências, né? Mas de uma outra forma, né? Nós temos um outro padrão, temos um novo CPC de 73 para 2015, mas também temos a Constituição, que ela é muito completa, então pode ser assim como o senhor bem mencionou. Vamos à nossa Carta Magna, né? Está ali contemplado, então o caminho já está melhor, né? E ali pode sim ser fazer o bom direito antes, né, de uma decisão, de uma sentença propriamente dito, né, doutor Najib? Então, passou o nosso tempo, né? Nem é tão delicioso falar com o senhor, lhe ouvir, né? A sua grandiosidade, os seus conhecimentos, né, que a gente vai viajando, como eu também viajava no direito, nas suas aulas, aqui no nosso webinar, e tenho certeza que o público também está se sentindo muito contemplado com hoje, né, o tema que o doutor Najib nos honrou, cautelar em ações do inquilinato, teoria e prática. Então ele nos colocou aqui inicialmente o que é cautelar e qual o seu fundamento normativo, ele já mencionou logo no início, a seguir cautelar legalidade, né, como fundamento, né, dentro do fundamento na lei 8.245 de 91, ele também ponderou. E, por fim, aí eu fiz expressamente, ele é tão didático que ele já vai avançando nas respostas, não tem problema não, a gente só está fazendo aqui um pacote. Nem interrompa, porque ele está indo no raciocínio e a gente vai junto. É isso que é o direito, né? A capacidade dele de transmitir os conhecimentos. E a terceira e última pergunta é a Lei 8.245 de 91, que limita, né, aos cautelares nas ações locatícias. Então, ou seja, por hoje, doutor Najib, né, infelizmente é só, mas o senhor também tem que continuar nas suas atividades, assim como eu. Então, mais uma vez, extremamente grata pela sua, né, a colocação, por sua vinda aqui, né, conosco, gentilmente trazer esses conhecimentos. Com certeza já está renovado aqui o meu novo convite para um outro momento em que o senhor puder também, nós podemos, né, acertar as nossas agendas com outro tema palpitante, que sempre o senhor traz aqui temas palpitantes, e o conhecimento, obviamente, nem se fala. Então, mais uma vez, para dar aí a palavra final para o doutor desembargador Najib, mais uma vez agradeço de coração, né, e infinitamente vamos passar por um outro momento com outros temas palpitantes. Doutor Najib, mais uma vez, muito obrigada. Com o senhor as palavras finais. Não, eu quero agradecer a doutora Vânia, porque ela é uma lutadora antiga nesse papel, né? Não é de ensinar o colega advogado, é um papel de justamente colocar as pessoas para pensarem. Exato. Porque nós, na nossa área jurídica,
Nós somos trabalhadores intelectuais. Sim. Não é porque o Silvio Capanema indicou que eu vou obedecer. Cada um de nós tem que ser convencido daquilo que está acontecendo. O direito, ele é democrático. Deve ser por causa disso que a Constituição colocou. O Brasil, o artigo 1º da Constituição, é um Estado democrático de direito. O direito, ele é altamente democrático, porque se ele for simplesmente anulador, nulificante, forçando, totalizando, ele nunca será obedecido. Então, a doutora Vânia é uma lutadora sobre isso, e eu, com muita humildade, quero sempre colaborar com ela nessa luta. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Até logo a todos, né? Um próximo momento aí com o doutor desembargador Najib Slab Filho, que com certeza vocês aí estão contempladíssimos com esses vastos conhecimentos e a didática ao qual ele transmite para a gente. Então, vocês imaginem as aulas lá na Faculdade de Direito, como a gente ficava felizíssimo. Doutor Najib vai dar aula? A turma enchia, ninguém faltava. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Saúde a todos, saúde à família. Doutor Najib também, muito grata, muita satisfação em revê-lo. Saúde para o senhor e para toda a sua família. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Fique com Deus. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.